Jonas Varela na internet, no YouTube. Acompanhe nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na continuação da leitura do 23º livro, livro número 23 do Novo Testamento, primeira carta de São João, o dinamismo da fé é o amor. No seu capítulo 3, já na sua segunda parte, da primeira carta de São João, viver como filhos de Deus, né? Então, capítulo 3, nós continuaremos hoje, não é? Em todos os seus 24 versículos, exatamente. Vamos para a leitura, capítulo 3, primeira carta de São João. Vejam que prova de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, que nós, de fato, o somos. Se o mundo não nos reconhece, é porque também não reconheceu a Deus. Amados, desde agora já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Primeiro tópico do capítulo 3 da primeira carta de São João. Romper com o pecado. Todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica para ser puro como Jesus é puro. Todo aquele que comete pecado comete também violação da lei, porque o pecado é violação da lei. Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados e que nele não existe pecado. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém desencamine vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete o pecado pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama ao seu irmão, não é de Deus. Segundo tópico, não é? Primeiro tópico, romper com o pecado. Segundo tópico, do capítulo 3 da primeira carta de São João, praticar o amor. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, pertencendo ao maligno, ele matou o seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas. Não estranhem, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Compreendemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui os bens deste mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração. Como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos
com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Desse modo saberemos que estamos do lado da verdade e diante de Deus poderemos tranquilizar nossa consciência. E isso mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme Ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus, e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que Ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Hoje concluímos a leitura do capítulo 3, né? Em todos os seus 24 versículos. Vamos para as explicações do capítulo 3, esses 24 versículos da primeira carta de São João, explicando o capítulo 3 a partir do versículo 3, que até o versículo 2 nós explicamos no vídeo anterior. Explicando o capítulo 3 a partir do versículo 3 em diante. Praticar a justiça é amar o irmão. Esta é a vida na graça de quem conheceu a justiça de Deus, seu amor pelos homens revelado em Jesus Cristo. Quem não ama o irmão pratica a injustiça, isto é, está do lado do diabo e vive no pecado que é odiar o irmão. Esse ódio, porém, não é apenas sentimento interior, é princípio de vida que rege todo pensamento e ação e se manifesta através de preconceitos, separatismo, exploração e opressão. Com Jesus começou a era da justiça. O amor ao irmão leva à relação, à comunhão, à partilha e fraternidade. O dom do Espírito produz nas pessoas a contínua memória e compreensão sobre a pessoa de Jesus, conforme João 14, 26. É o Espírito, portanto, que gera a fé em Jesus, e fé é compromisso que produz vida nova. Essa vida, porém, não se traduz apenas por um conhecimento intelectual, mas pela prática do mandamento do amor, que não significa apenas amar com sentimento e com afeto, mas através de ações concretas que promovam a vida e a liberdade dos irmãos. A prática do amor não tem limites, pois devemos amar como Jesus amou, assim como Ele foi até o fim, dando sua vida por nós, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. O Evangelho não pede que sejamos perfeitos para depois amar. Pede-nos, sim, que amemos concretamente, certos de que Deus é maior do que a nossa consciência e compreende e perdoa todas as nossas imperfeições. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 3, em todos os seus 24 versículos e as explicações do mesmo. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura da primeira carta de São João,
23ª carta, carta número 23 do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, no seu capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, aleluia, Jesus salva, amém.